vai falar nada de mim. Mas aí a Edna preparou lá, eu vou falar isso aqui. Eu comecei a estudar. Só que ontem, o Espírito Santo de Deus, eu estava na mesa, eu estava fazendo comida, depois eu me sentei na mesa e o Espírito Santo de Deus falou assim, não, nada disso que eu quero que você fale. Aleluia. E Deus começou a ministrar no meu coração, algo tão tremendo que eu fechei meus olhos e eu falei, Espírito Santo, então tu vai falar. Diga ao meu povo para trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Aleluia. Hoje a palavra do Senhor para nós é essa. Diga ao meu povo para trazer à sua memória a esperança. E eu falei amém, Senhor. Então abra a sua Bíblia. No livro das Lamentações, no capítulo 3. Onde aqui se decorre uma história tão linda, irmãos, que hoje, de terça-feira para cá, eu tive a oportunidade de rever essa história. Eu me emocionei, eu fiquei, mais uma vez, assim, Deus, Ele nos surpreende mesmo. Ele mostra que Ele é Deus em qualquer situação, que Ele nos ama tão incondicionalmente, independente do posicionamento no qual nós estamos. Ele vai continuar nos amando, Ele não desiste, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, e Ele está aqui hoje para dizer que Ele é a nossa esperança. Aleluia. E diz assim, a partir do verso 1, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim, cercou fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, Ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar os meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. E afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do fel. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Diante desse texto, dessa história de Lamentações, eu quero que você preste atenção o porquê que houve essa lamentação, por que houve esse momento no qual Jeremias, ele se colocou precisamente nesse capítulo 3 como o povo. Ele se colocou no lugar daquele povo. Preste atenção, Jeremias escreveu uma série de 5 lamentações a fim de expressar a sua intensa tristeza e dor emocional por causa da trágica devastação
de Jerusalém, que compreende a queda humilhante da monarquia e do reino davídicos, a destruição total dos muros da cidade, do templo, do palácio real e da cidade em geral, a lamentável deportação da maioria dos sobreviventes para a distante Babilônia. Jeremias ficou sentado, chorando, lamentou-se sobre Jerusalém com esta lamentação. No livro, a mágoa do profeta jorra como a de um enlutado no sepultamento de um amigo íntimo que teve uma morte trágica. As lamentações reconhecem que a tragédia era o juízo divino contra Judá, pelos longos séculos de rebeldia contra Deus. Chegara o dia da prestação de contas, e foi muito terrível em Lamentações. Jeremias não somente reconheceu que Deus é reto, que Ele é justo em todos os seus caminhos, como também é tremendamente misericordioso e compassivo com todos que nele esperam. Assim sendo, Lamentações levou o povo a ter esperança no meio ao desespero, a olhar para além do juízo daquele momento, para o tempo futuro em que Deus restauraria o seu povo. Aqui nós compreendemos o posicionamento de Jeremias. Porque que, além do livro, ele se lamenta, ele também escreve as suas lamentações em 5 capítulos. E nesse terceiro que nós acabamos de ler, mostra em um momento em que ele tenta trazer o povo à esperança. Se você ler cuidadosamente, em casa você vai entender que o amor de Deus é incondicional. Ele é incondicional na nossa vida em todos os aspectos. Judá estava vivenciando um momento crítico, muito difícil, um momento no qual eles estavam exilados na Babilônia. Mas tudo decorre de uma história. Se voltarmos lá atrás, nós vamos entender que Jeremias foi um profeta que foi levantado por Deus em momentos em que o povo teve oportunidade de fazer as escolhas certas, onde o povo teve todo um momento de ter uma vida diante do Deus de Israel. Nós compreendemos que naquela época houve toda uma manobra política. Jeremias, ele como profeta, ele não se calou. Em momentos em que reis ali eram estabelecidos e que era proposto fazer a vontade do Deus de Israel, e também quando outros reis eram levantados e que não faziam o que era reto aos olhos do Senhor dos Exércitos, e ali abria toda uma brecha para que outros deuses entrassem, para que, por causa do interesse político, outras situações eram envolvidas, e ali, infelizmente, o povo se deixava, era levado pelas situações, esquecia do Deus de Israel. E ali estava Jeremias: olha, presta atenção, se vocês não prestarem atenção, lá na frente vai acontecer o pior. Ele foi levantado como um profeta que veio fazer a diferença. E se olharmos para essa história, nós vamos conseguir compreender que Deus, o amor dele é tão infinito, que ele conseguiu, em meio à desobediência, em meio às escolhas erradas, em meio a tantas coisas, ele se virou para Israel, permitindo que talvez o mal, que aos nossos olhos, e até mesmo naquele momento, no momento daquela situação, daquele evento, o povo seria o fim. Deus, ele permite coisas na nossa vida para que nós venhamos entender que Ele é Deus e que precisamos se voltar para Ele. Ele não desiste de nós em nenhum momento. Aleluia. E começamos a compreender essa história, que a partir desse capítulo 3, inicia Jeremias descrevendo um povo aflito de Israel como um ser humano sob o juízo divino. Ele começa a dizer aqui no versículo 1: Senhor, eu sou um homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ali se descreve Israel, Judá, ali é o povo. O povo vivenciando cada situação, cada versículo que lemos, ali é uma situação no qual o povo clamava. Ele pelo povo clamou ao Senhor. Então começamos a entender e a aprender que Ele, com sua vida, com sua perspectiva,
com a sua sensibilidade espiritual, ele conseguiu enxergar aquilo tudo como mão de Deus, como propósito de Deus, como ele se viu como alguém que ele poderia entender. Deus, eu sei que isso tudo que aconteceu foi juízo, foi permissão do Senhor, esse povo foi avisado, mas Senhor, eu também consigo compreender que no meio disso tudo existem pessoas fracas, pessoas que infelizmente se deixaram levar por situações, e Senhor, eu quero que esse povo tenha esperança. Deus começou a falar ao coração de Jeremias, e interessante que esse livro não fala simplesmente sobre o lamento de Jeremias, fala também sobre o lamento de Deus, porque Deus, em todo o momento, conseguimos perceber a atuação de Deus pela preocupação do povo. Aí começamos a entender. Versículo 21 diz, na minha versão aqui, está dizendo: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Mas tem versões que diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele começa a dizer isso para o povo. Ele mostrou que nem tudo está perdido. Ele deu razões suficientes para ter esperança, mostrando que a ira do Senhor, ela é curta duração, graças a Deus, é de curta duração a ira do nosso Deus, mas a sua misericórdia, ela é incontável. Aleluia. Ela não tem fim. Deus não rejeitou Judá como o povo do seu conserto. Ele ainda tem um propósito para ele. Deus ainda tem propósitos. O Senhor é bom e misericordioso com aqueles que nele esperam, que com humildade e arrependimento. Ele começa a levar essa palavra a esse povo exilado, esse povo que foi levado, que estava talvez sem esperança. Ele disse assim: olha, olhando para vocês aí na Babilônia, entendemos que tudo foi permitido por Deus. Nabucodonosor invadiu, eles se colocaram ao redor de Judá, ficaram aproximadamente mais de um ano, sondando, vendo as fraquezas, e por fim tomou posse. Deus permitiu. Aí ele levou cativo muitos para a Babilônia, matou reis. Jeremias continuou com sua postura, com seu posicionamento. Segundo os estudos, diz que ele literalmente viu Jerusalém totalmente destruída. Ele sentou, ele viu os muros destruídos, o templo foi queimado e destruído. Ele chorou amargamente, como se tivesse ali um enterro, como se alguém muito importante na vida dele morresse. Ele estava ali lamentando, mas em todo momento ele pôde ver isso como, propósitos. Naquele momento no qual nós estamos vivenciando situações que a gente não entende nada, que a gente começa a questionar, até mesmo pessoas que são pessoas que seguem o caminho certinho, como eu já presenciei situações de pessoas dizerem assim: fulano é tão fiel a Deus, serve ao Senhor, por que tanta coisa ruim acontece, tantos problemas assolam essas vidas, essa família que é de Deus, que são fiéis? Aí nós começamos a compreender que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Aleluia. Que Ele nos faz percorrer por caminhos que nós não vamos entender. Uma mente, carnal, não conseguimos compreender. E nessa situação de Judá, foi exatamente assim. A preocupação de Deus foi tão tamanha para aquele povo naquela época, que levantou o profeta e falou: vai acontecer isso, não siga por aqui, mas eles fizeram que era ruim. Deus permitiu, foram exilados, alguns morreram, ficaram presos, mas lá, como foi permissão do Senhor, houve todo um cuidado de Deus, mesmo ele estando lá. Sabe que nessa noite, talvez, se você esteja vivenciando alguma situação ainda, Deus está cuidando de você. Aleluia. Deus está tendo toda uma preocupação de dizer para você que Ele está no controle da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Judá estava lá,
na Babilônia. Mas Deus em nenhum momento deixou de dizer para eles: eu estou com vocês. Façam o que eu mandar, me obedeçam. Jeremias escreve cartas e diz assim: olha, vocês estão aí porque Deus quer que vocês estejam aí. É necessário vocês estarem aí. Construam casas, constituam famílias, sejam a diferença, mas fiquem aí. Porque no tempo determinado Ele vai fazer com que vocês regressem. Aleluia. Vocês vão regressar. Foi estabelecido ali uma promessa para o povo. E o que Deus queria, na verdade, era que o povo fosse tratado. Sabe, o tempo determinado por Deus em nossas vidas, nós não sabemos. Talvez para mim seja 1 ano, 2 dias, 1 semana. Talvez 1 semana eu receba uma vitória. Talvez para você 1 ano, 2 anos, 10 anos, daqui a algumas horas. Mas o tempo é estabelecido pelo nosso Deus. E independente de qual seja esse tempo estabelecido, Ele está no controle da tua vida. Glória a Deus. Ele tem levantado os seus profetas, a sua palavra, para dizer o quanto Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Mesmo em meio à escassez, Jeremias, ele pôde compreender esse lado tão sensível de se preocupar com eles que estavam lá. E quando ele envia toda aquela palavra para que aquele povo continuasse, ele ainda diz assim: olha, não acreditem nos profetas que ali se levantam. Sabe, aquela situação no qual nós estamos ali no meio de situações complicadas, queremos ouvir Deus falar, e vem um, fala uma coisa, vem pessoas que não são enviadas de Deus, começam a perturbar, a confundir os teus pensamentos, e Deus fala: não, continua nas minhas promessas, continua naquilo que eu falei para você. Foi mais ou menos isso que o Senhor enviou a palavra àquele povo lá na Babilônia: olha, não escutem esses profetas. Não dê ouvidos, eles são falsos. Ouça o que Jeremias, ouça essas palavras ditas por Jeremias. Ele está dizendo algo para o coração de vocês. Vivam aí, fiquem o tempo determinado que tiverem que ficar. Talvez hoje, eu, você, estejamos em situações que pela nossa vontade não queremos estar. Eu não queria estar, mas o Senhor tem falado: calma. Traga à memória o que pode te dar esperança. A minha palavra, as promessas que eu tenho estabelecido para a tua vida. Porque no tempo determinado vai acontecer. Eu sou Deus. Nós podemos aqui tirar para a nossa vida, para a edificação do nosso ser, tantos ensinamentos maravilhosos através do nosso Deus, Deus de Israel, nosso Deus, através de Jeremias, através das atitudes de Judá. Aí entendemos que Deus permite aflições para realizar obras benéficas e purificadoras. No versículo 27 ao 33 diz assim: bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que fere, farta-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ainda eu entendo que o Senhor, Ele tem compaixão dos que sofrem, uma vez alcançado o alvo do sofrimento permitido por Ele. Eu creio, irmãos, que tudo aquilo que é estabelecido por Deus, até mesmo as dores, é algo lindo. Como é que a gente pode enxergar dessa forma o sofrimento ser bom? Deus, Ele nos ensina nesta noite que Ele não tem prazer nenhum de afligir o homem. Nós somos levados a situações porque precisamos aprender. Aqui, na história relatada, foi porque Judá fez escolhas erradas. Mas também tem pessoas que não foi por escolhas erradas. Talvez Deus quer mudar o ser, sabe? Que se nós olharmos para dentro de nós, nada de bom vamos encontrar.
Se olharmos para dentro de nós, somos ruins, somos egoístas, vaidosos. E Deus, Ele começa a nos tratar de uma forma tão linda e especial, que quando nós estamos no meio dos problemas, não entendemos, questionamos, sabe? E nessa noite o Senhor quer que entendamos que mesmo que venhamos estar em situações difíceis, ou por ter procurado, ou simplesmente porque Ele quer nos tratar, Ele quer que um dia, irmãos, nós venhamos alcançar a maior promessa. Sabe qual era a maior promessa? E a mais importante? A vida eterna. Aleluia. Essa é a mais importante. Essa que eu e você temos que todos os dias chorar. Entrar no templo e chorar. Me faz lembrar de alguém que relata também a Bíblia, que não vai fugir desse contexto, chamado Asaf. Salmo 73. Eu sei que você já leu, eu sei que você já entendeu o porquê que Asaf entrou em um questionamento com Deus. Asaf foi um grande adorador, um levita. Foi um dos que trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém com Davi. Ou seja, era aquele que estava lá adorando o Senhor no templo. Mas ele era gente como nós somos. Sabe, teve um momento na vida dele que ele disse assim: eu não entendo. Por que o ímpio é tão abençoado? Por que fulano tem? E nós que estamos na tua presença, te adoramos, passamos tantas aflições. E ali ele continua no Salmo 73 até, se eu não me engano, o versículo 17, ele questiona, ele fala assim: o ímpio tem uma morte assim, e tudo que eles querem, eles conseguem, eles são felizes, eles querem comprar um carro zero, conseguem, querem um bom emprego, conseguem, tem facilidade de entrar com uma faculdade cara. Nós sofremos tanto, temos que lutar tanto. E mais ainda, quando nós nos aproximamos mais ainda da tua presença, parece que sofremos mais, somos mais afligidos. Por quê? Aí o Senhor fala com ele: mas aí, Senhor, quando eu entrei no teu templo e compreendi qual era o fim deles, eu recebi do Senhor e entendi que tudo que sobrevém a nós vem do Senhor, é para o nosso bem. Glória a Deus. Asaf compreendeu que aquele sofrimento todo valia a pena, que um dia estaríamos num lugar que ninguém podia nos roubar, que é a salvação. Aleluia. Essa presença que eles não têm. Ele entendeu, compreendia o fim deles. Eles vão para o inferno, infelizmente, e nós estaremos contigo. Aleluia. Sabe, é mais ou menos por aí, quando nós começamos a entrar nesses propósitos, e quando nós compreendemos a grandeza desse Deus dentro de nós, irmãos, tudo que está à nossa volta passa a não fazer sentido nenhum, embora sintamos, sente na pele, a gente fica triste, claro, fica triste, mas somos felizes. Aleluia. Ficamos tristes porque é um estado, mas ser triste, ser feliz é uma permanência. Aleluia. Eu sou feliz, eu posso estar triste hoje, porque algumas coisas ainda não aconteceram na minha vida, mas eu sou feliz. Aleluia. Com Jesus. Glória a Deus. Somos felizes com Jesus. Essa felicidade nada tira. E nós começamos a compreender essa felicidade quando entramos nos átrios do Senhor, na presença, quando começamos a dar glória, começamos a adorar o seu nome, a chorar na sua presença, sentir o que ninguém mais lá fora sente, só nós sentimos, porque buscamos ao Deus verdadeiro. E Jeremias, com toda a sua preocupação em amor, ele tentou mostrar que Deus permite as aflições para realizar obras benéficas, purificadoras no nosso ser. Ele tem compaixão daqueles que sofrem. Ele tem um propósito para tudo isso que eu e você estamos passando. Mas Ele manda dizer: traz a memória o que pode te dar esperança. E é a minha palavra, são as minhas promessas, é a minha presença, diz o Senhor. Aleluia. No versículo 40, o profeta, ele começa a se identificar com o povo, mandando que todos eles façam um exame de consciência.
Diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos e voltemos para o Senhor. Ele se coloca juntamente com o povo. Olha só, eu sou igual a você. Mesmo na minha condição de profeta, de alguém que está sendo usado pelo Senhor dos Exércitos, para dizer para vocês que estão aí, talvez achando que não tem mais esperança, mas eu também sou igual a vocês. Eu me esquadrinho. Vamos olhar para dentro de nós. Hoje o Senhor está nos convidando, porque trazer a memória, a esperança, está ligado também à mudança do ser. Quando eu começo a perceber que eu preciso mudar, tem coisas em mim que precisam sair, é trazer à memória a esperança. Sabe, esperança de quê? De que tudo vai se fazer novo, de que a presença de Deus vai ser notória, porque tem momentos que não precisamos abrir a nossa boca, a nossa vida vai falar de Cristo. Você vai falar de Cristo dentro da sua casa, você vai falar de Cristo na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu colégio, a sua vida. Aleluia. Trazer à memória o que dá esperança é olhar para dentro de si e começar a analisar. Eu preciso mudar. Jeremias falou para eles: olhem para dentro de vocês, olha só, esquadrinhem os vossos corações e se volte para o Senhor, se arrependam. Judá fez escolhas erradas. No momento em que outros reis que não tinham todo um temor ao Senhor dos Exércitos, começou por interesse político fazer alianças com outras províncias, permitiu que a idolatria entrasse. E quem não estava ali no Senhor? Quem não estava no Senhor no qual Jeremias estava profetizando? Ele profetizou, ninguém deu ouvidos. E Deus falou: então eu vou deixar que sobrevenha o mal. Sabe, tem momentos na nossa vida que Deus começa a falar: olhe para dentro de você. Aí, lendo, eu tenho um dicionário muito abençoado. E lendo esse dicionário, eu conheci um escritor chamado, eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele correto, Reggie McNeil, eu acho que é assim, que ele usou uma frase, irmãos, que falou tanto ao meu coração, que eu falei: Senhor, que coisa profunda. Uma marca da genuína grandeza espiritual é ter compaixão daqueles que o atormentam. Quando eu começo a olhar para dentro de mim, eu começo a me analisar como ser humano. Como é que eu tenho sido? Para a sociedade, para os meus familiares, para os meus irmãos. Aqui eu pude ver, como eu disse, nós vamos aprender com Jeremias, primeiramente com o Senhor dos Exércitos, depois com Jeremias e Judá. Eu pude perceber em Jeremias ali uma compaixão, uma nobreza de alma, em ele se preocupar com pessoas que puramente não deram nem um pouco de ouvidos para o que ele falava. O compromisso de Jeremias com Deus era tão tamanha a sensibilidade e o amor que ele ultrapassou isso. E lendo isso aqui, eu pude perceber que a marca de uma genuína grandeza espiritual é ter compaixão daqueles que nos atormentam. Se eu perguntar aqui hoje: você tem pessoas que te perseguem? Eu sei que você vai levantar uma coisa: olha, eu tenho alguém que me persegue, alguém que fala mal de mim, alguém que me deseja mal, alguém que talvez que não seja tanto assim, mas que eu já falei e falo do amor de Deus, mas não dá ouvidos. E isso me entristece. Os que me perseguem, a vontade que eu tenho é, sabe, de gritar. Tem pessoas que, de uma forma brincando, mas no fundo está falando a verdade. Então vai dar um soco na cara. Enfim, cada um tem esboço na reação. Mas quando nós entendemos e compreendemos o mover de Deus na nossa vida, nós conseguimos enxergar essas pessoas com misericórdia. Foi exatamente o que Jeremias fez. Ele viu o tamanho da grandeza de Deus, do amor de Deus para com aquele povo, e permitiu-os que ele fosse para aquele lugar e ficarem presos durante tanto tempo. Ele sabia o tempo determinado, porque Deus falou: diga que até esse período eles vão ficar lá, 70 anos,
aprendendo e tem que fazer tudo conforme eu disse. Sabe, quando nós começamos a passar a enxergar essa visão de que os que estão lá fora, talvez alguém que esteja próximo a nós, precisem tanto desse amor, desse Deus, nós vamos continuar declarando, tentando trazer a memória, a esperança para esse povo perdido, para essas pessoas, assim como essa frase falou muito ao meu coração, a grandeza que estava no coração, a sensibilidade de Jeremias, de compreender para um povo que perseguia, um povo que não ouvia, um povo que fazia mal o que era aos olhos de Deus, mas ele não deixou de profetizar, não deixou de ter o carinho, o amor e o cuidado. Talvez hoje aqui você esteja vivenciando alguma situação no qual você esteja preso, algum momento difícil, seja financeiro, seja saúde, seja em que nível for, Deus está no controle da sua vida. Ele quer dizer para você hoje, trazer à memória o que pode te dar esperança, que mesmo ao meio ao caos, Ele tem cuidado de você. Aleluia. Aí me trouxe à memória o que o pastor Ricardo disse no domingo. Ele faz a ferida, mas Ele mesmo passa o remédio, Ele passa o bálsamo. O Senhor, Ele permite, mas Ele está lá a todo momento. Olha, eu estou aqui. Você pode ter certeza, eu estou aqui cuidando, eu estou olhando. Em momentos que pensamos que estamos só, Deus está ali. E hoje Ele está falando novamente aos nossos corações que Ele tem cuidado de nós. Independente do que nós estamos passando, seja qual for a situação, Ele tem estado conosco. Nosso coração precisa estar no reino, na obra, no compromisso com Ele. E quando nós colocamos em primeiro lugar o reino, o compromisso, o amor, a presença real do Senhor, todas as coisas são acrescentadas a seu tempo. Saiba que hoje o Senhor está concedendo a graça aos nossos corações. Hoje o Senhor está acrescentando em nós esperança. Ele está dando esperança aos nossos corações, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Assim como Ele fez com aquele povo, que passados 70 anos se cumpriu. Os que ainda sobreviveram, os remanescentes, voltaram para Jerusalém, tiveram a oportunidade, a promessa foi cumprida, Deus cuidou. Claro que teve uns que se perderam, teve uns que não deram ouvidos, mas teve aqueles que foram fiéis. Aleluia. Eu sei que hoje aqui estão os fiéis, Aleluia, que estão dando ouvidos, que certamente creem que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é fiel, Ele é justo. Eu tenho recebido do Senhor aqui nesse lugar tremendamente. Tenho recebido. Eu converso muito com o Gabi e eu falei pro Gabi em casa assim, sabe, eu me permiti deletar tudo que eu ouvi, eu vou dizer, do meu passado. Tudo do meu passado eu deletei. Até mesmo, você pode até achar, mas como assim? Até mesmo o momento que eu ouvi muitas coisas, aprendi coisas erradas, eu deletei. Eu comecei a caminhar. Tudo de novo, eu recomecei a minha vida. E digo para você que está valendo tanto a pena. Eu sou feliz com Jesus. Você pode olhar para mim e dizer assim, mas tantas dificuldades, eu não preciso dizer para você as minhas dificuldades, até porque eu não quero despertar em você, tadinha, não sou tadinha não. Eu sou mais do que vencedora, porque muito em breve eu estarei aqui relatando uma grande bênção. Mas mesmo que eu não relate, eu sou feliz com Jesus. Eu venho cantando, eu tenho aprendido muito. Tive a oportunidade de ter algumas consultas com o psicólogo, nosso pastor Ricardo, e nossa, foi de graça, mas para mim, se eu tivesse toda a fortuna eu daria, se tivesse que pagar a consulta, porque eu digo que eu aprendi, estou aprendendo, tenho muito que aprender, mas eu tenho trazido para a minha vida cada palavra que eu ouço nesse lugar, seja até de uma criança.
eu paro porque eu sou muito observadora, eu gosto de falar pouco, porque eu prefiro ouvir. Ouvir é melhor para aprender. Então eu fico observando os gestos até de uma criança para aprender. E eu tive o prazer de conhecer uma irmã linda, maravilhosa, lá no nosso núcleo. E ela relatou uma história que eu não sei se eu vou contar exatamente como ela contou, mas falou muito ao meu coração. Eu falei, gente, é por aí. Ela estava contando sobre felicidade. Que ter Jesus é ser feliz, independente de que forma você esteja hoje, é ser feliz. Aí ela contou, eu aprendi, eu falei, gente, eu vou contar a primeira oportunidade que eu puder, de um homem que, juntamente com a sua família, entrou numa embarcação. E ele foi fazer uma viagem num navio, num grande navio. Só que lá teve um problema. Alguém estava contaminado de algum vírus, uma bactéria, e começou algumas pessoas a adoecerem e morrer. Infelizmente, tinha uma família, um homem, a mulher e a filha. A filha e a esposa faleceram desse vírus, dessa bactéria. E o comandante ali, ele falou assim, precisamos voltar, porque mais pessoas podem morrer, enfim, temos que voltar, até para sepultar os que morreram aqui. No caminho de volta da embarcação, aquele irmão pegou o violino dele e ele começou a louvar com a esposa e com a filha morta. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Eu não sei exatamente, meu Senhor, se eu não me engano é o hino do cantor cristão. E ele diz, sou feliz. Só que incomoda. Nós incomodamos. Quando nós estamos felizes e em meio aos problemas, lá fora eles não entendem, eles não compreendem, eles querem saber que felicidade é essa, você está doido. Você está aí no meio, não tem nada para comer em casa. Seu esposo, sua esposa está doente, o lar está destruído, não sei, o filho está nas drogas, está feliz com o quê? E aí ele está, sou feliz com... E a esposa e a filha morta. E alguém incomodado? Como assim você está feliz? Sua esposa morta, sua filha, essa tragédia aqui. Ele virou para ele e disse assim, olha, eu estou triste. O meu estado hoje é de tristeza, mas isso não significa que eu não seja feliz, porque o ser é com Cristo e é feliz, é permanente. O ser é permanente e eu sou feliz com Jesus, mesmo que hoje eu esteja muito triste por ter perdido a minha esposa e minha filha. E ele continuou com o violino. Sou feliz, nós somos felizes, irmãos. Nós temos essa marca na nossa vida da alegria do Senhor, porque essa alegria nos motiva a continuar caminhando. E mesmo que não aconteça aquilo que você tem esperado e pedido, continue feliz, porque com Ele nós somos felizes. Como eu disse, a maior vitória, a maior bênção é a que está preparada para nós lá na glória. Aqui tudo é transitório, aqui tudo passa, aqui tudo perece, mas lá não, lá é eterno. E eu me alegro quando eu entro na casa do Senhor, sabe, como Asaf, quando nós entramos não somente aqui no templo, paredes, mas quando entramos nos átrios, na presença, fechamos nossos olhos e ouvimos e dizemos, Senhor, eu sou feliz contigo. Começamos a entender essa glória que Deus revela para aqueles que creem. Tudo isso que Jeremias profetizou, precisava acreditar, precisava ver arrependimento. Hoje o Senhor está falando, creiam que há esperança em meio ao caos, e a maior esperança é a presença real do Senhor. A maior esperança é a presença do Espírito Santo, e hoje o Senhor está aqui para renovar nossas forças. Hoje Ele está aqui para dizer para você, eu te amo, meu filho. Tu está no meio de uma prova, mas eu estou contigo. Talvez seja necessário isso, sabe, seja necessário, Diel, às vezes passar por certos caminhos, mas ele te garante, Ele supre. E lá na frente você vai entender por que teve que passar, sabe? Tem momentos que nós
sabe de quê? De alegria, por ter a plena certeza de que Ele está presente. Aleluia. Eu digo para você que Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite renovando as nossas forças. Ele está aqui para dizer que te ama tanto, tanto. E Ele permite o sofrimento sim, para que você cresça. Ele permite sim a ferida para que você um dia esteja com Ele na glória. Ele permite que você às vezes se sinta só, porque aqui nós lemos que muitas das vezes Judá se sentou solitário. Ele permite, mas Ele está por perto. Nunca duvide disso, Ele está por perto. Os seus olhos estão para aqueles que nele confiam e esperam. Hoje o Senhor está renovando as nossas esperanças. Hoje Ele renova as nossas forças. E eu quero te convidar que você se coloque de pé. Nós vamos louvar o Senhor de toda a nossa alma, porque Ele está aqui. Existe uma atmosfera espiritual tão grande aqui da presença do Espírito Santo que eu posso sentir, eu sei que você também está sentindo. Para mim chegar aqui hoje não foi uma peleja, mas eu falei, eu vou nem que eu chegue lá no amém. Minha saudade me perguntou, mas eu vim e feliz e chateada também, porque a sandália arrebentou, mas eu estava feliz porque eu ia chegar aqui. Aleluia. Sabe, Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Glória. Eu quero convidar aqueles que hoje desejam receber essa porção, dizer assim, da esperança. Eu quero convidar você, sabe? Eu estou atravessando um momento difícil sim, sabe, minha irmã? Mas eu quero essa porção. Eu sei que Ele está no controle da minha vida. Vem aqui na frente. Venha receber da parte do Pai essa unção, esse renovo, a esperança que talvez você não esteja. Senhor, está difícil, está demorando. Eu estou no meio, Senhor, talvez de uma situação que é irreversível. Mas Deus está dizendo, eu estou no controle. Eu te dou esperança hoje. Vem aqui na frente. Nós vamos orar, vamos louvar. Glória a Deus.
queremos fazer até do nosso jeito, mas entendemos, Pai, a cada dia quando entramos na Tua presença, que Tu estás no controle de tudo. E essas vidas que estão aqui em frente, Senhor, elas possam ser renovadas nessa noite. Elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito. Que o Senhor venha derramar, Senhor, a Tua paz. Que o Senhor visite agora os seus corações. Renove as Tuas forças. Dê a elas, Pai, a porção dobrada do Teu Espírito Santo. Porque quando compreendemos, Pai, a grandeza do Senhor, quando passamos a sentir essa presença tão sublime, entendemos, Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que esperam em Ti. Eu sei que nessa noite essas vidas estão sendo tocadas pelo Teu Espírito, porque aquele que veio a Ti de maneira alguma os seus lança fora. Por isso eu sei que aquilo que elas vieram buscar, elas vão levar em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Muito obrigado.